A planta está espetacular, nossa costela de Adão variegata. Olha como está linda. Como cuidar, como propagar esta planta, como deixá-la sempre bonita e fazer com que ela se desenvolva cada dia mais. É sobre isso que nós vamos falar aí neste vídeo. Então fica aí comigo e vamos ao nosso assunto. Olha como está essa planta atualmente, olha, mostrando aqui. Essas duas folhas aqui de início foram as folhas que ela chegou aqui. Aqui em cima você vai ver que tem mais duas folhas que estão uma meio enroladinha, né, meio queimadinha, também foram folhas que chegaram aqui. Ela chegou com 4 folhas aqui em casa. E olha como ela está no momento. Como eu tenho cultivado esta planta aqui? É uma planta simples, muito simples de se cultivar. Apesar de ser uma planta, vamos assim, um pouquinho mais difícil de se adquirir, mas ela, depois que chega em nossa casa, ela não oferece muita resistência aí no cultivo. Porque essa daqui é a variação da nossa costela de Adão aí, a nossa monstera deliciosa, que já é conhecidíssima aí por todo mundo. Essa daqui é só uma variação dela, vamos assim dizer, né? Vamos dizer que seria um defeito, né, genético na outra planta, né? Na costela de Adão comum aí que a gente conhece, originou esta aqui. E é uma planta que se desenvolve um pouco mais lentamente que a outra. Por que que isso ocorre? Por causa da pigmentação dela, olha, ela tem pouca parte verde, então com isso a fotossíntese dela é mais lenta, essa planta cresce menos, mas ainda assim continua um arraso de planta. Ela ficou aqui em casa, sendo cultivada dentro de casa. Se desenvolveu bem? Sim, se desenvolveu. Aqui está a prova, vocês podem ver lá nos dois últimos vídeos, nos dois primeiros vídeos que estão aí no canal. Ela se desenvolveu bem? Sim, se desenvolveu. Mas eu percebi ao longo do tempo que essa planta ela precisa de muita, mas é muita claridade por causa dessas partes brancas dela. Caso contrário, ela vai perder essa variegação dela. Sim, e já estava acontecendo esse processo aqui. A planta estava com, sabe, até o branco dela estava meio fosco. As folhas dela começaram a não crescer tanto, perder um pouco de brilho. Não vamos esquecer que estávamos no inverno e que no inverno a maioria das plantas ficam com o seu metabolismo lento e não é diferente com essa fofinha aqui. Também fica, então não é coisa de se desesperar. Mas se você quer manter essa planta com toda a sua beleza, talvez dentro de casa, se a sua casa não tem uma claridade muito forte, né? Aquela casa que quando você abre a janela e os raios solares chegam até a sua planta, talvez não seja legal manter essa bichinha aqui. É triste dizer isso, mas eu senti na pele que talvez colocar essa planta em uma varanda, onde ela possa ficar mais exposta à luz do sol. Sim, ela precisa da luz do sol direto sobre ela. Pelo menos, sabe, até quase a metade do dia, meia sombra, ela precisa disso. Segundo, a rega desta menina aqui. Quando eu adquiri, eu me equivoquei. Eu achei que eu deveria regar bastante. Mas também, ao longo do tempo, eu percebi que, apesar de não prejudicar a planta, também não estava ajudando. Porque planta é sensibilidade. Quer cultivar bem a planta? Desenvolve a sensibilidade de perceber mudanças pequenas, mudanças sutis, né, que você muitas vezes passaria despercebido, mas quando você está cultivando, você acaba observando alguns pontinhos que talvez passassem batido em outra época. Então, eu comecei a perceber que esta planta aqui, apesar de não reclamar de receber bastante rega, mas também não estava tão feliz assim. Como é que eu regava ela? Eu levava lá para o banheiro, quase todo dia, já que ela estava dentro de casa e é uma planta ainda relativamente pequena, levava para dentro do banheiro, botava a duchinha em cima dela e tome-lhe água nessa menina. Molhava as folhas e molhava também o substrato. Percebi que molhar as folhas é muito bom para essa planta receber, sabe, aquele jato de água nas folhas. Mas não é tão bom manter o substrato muito encharcado. Então, o ideal para essa planta, no meu ponto de vista, o cultivo ideal para ela seria
sombra, né, meia sombra. Na parte da manhã ela recebia aquele sol, né, batendo sobre ela, não aquele sol tostante, mas sabe aquele sol meio que filtrado, talvez até direto, mas não aquele sol muito tostante. No final assim da tarde, ela receber sombra, no meio da tarde, ou melhor, no meio da tarde ela receber sombra. Como cuidar do substrato? Substrato fofinho, que é o que eu dou aqui para essa planta, olha. Bem fofinho, tá vendo? Você pode ver assim que é um substrato que eu imito mais ou menos o que ela teria embaixo de uma árvore. Aquele substrato com bastante pedacinhos de pinos, eu botei uns pedaços de pinos bem triturado aqui, misturei com pó de serra, aquele pó de serra mais grosso, terra preta, botei um pouco de areia, deixei bem leve esse substrato e foi onde eu plantei. Ela parece ter gostado, tá vendo? Se ela tá lançando folhinhas novas, tá se desenvolvendo bem, então ela tá gostando. Outro fator, sabe assim, borrifar sempre as folhas desta planta seria muito importante, porque isso ajudaria as folhas crescerem mais. Já o substrato, jamais deixar o substrato empapado, nunca seco, mas também jamais empapado, porque apesar desta menina aqui não reclamar, né, comigo de estar recebendo água constantemente, mas benéfico também não foi, porque eu não vi nenhuma mudança espetacular nesta planta. E como propagar esta planta, que é a parte mais interessante, né? Muitos de nós adquirem essa planta e quer dar uma mudinha para alguém conhecido, quer negociar uma muda. Como que a gente faria a propagação dela? Olha, eu ainda não tutorei essa planta, já deveria ter tutorado, porque quando a gente tutora, as folhas ficam maiores, a planta ganha um suporte a mais, mas eu ainda não fiz isso. Tá vendo? O que foi bom é que aqui agora dá pra gente ver, ó. Vamos pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo onde tá as raízes surgindo? Pode cortar entre nós, ó. Corta aqui e aqui, vai ficar um nó, daqui sairia uma muda. E assim sucessivamente. Ou você também pode cortar e deixar 2 nós, colocar ali, deixar cicatrizar um pouquinho e fazer ali o replante normalmente como faria da outra monstera. Agora só um detalhe que a gente tem que se atentar. Como é uma planta um pouquinho chatinha de se adquirir, é necessário ter noção do que está fazendo para não perder as mudas, porque ela não é tão fácil de pegar como a outra monstera. A outra monstera é pau para toda a obra. Esta, nem tanto. E, por fim, né, o ambiente que essa planta vai ficar. Quanto ao ambiente onde você vai cultivar a sua costela de Adão variegata, é fator determinante se você vai ter sucesso ou não no cultivo. Então, deve ser escolhido com muito cuidado e com muita sensibilidade. Deve ser um espaço que atenda às necessidades da planta, onde você possa ver o desenvolvimento da monstera, onde você possa notar que ela está recebendo luz solar em abundância, atendendo às suas necessidades, e também onde você possa regar suas folhas com bastante água para que ela se desenvolva bem. Pode ser que dentro de casa, apesar de ser uma opção, pode não ser a melhor. É algo a se pensar. Então, este é o nosso vídeo. Eu, do fundo do coração, espero que você tenha gostado. E se gostou, não esqueça de deixar aí o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer. Fique com Deus e até o próximo vídeo.